Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula síncrona de agroecologia do Campo Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del Rei. Meu nome é Anderson Latini e vou conduzir com vocês hoje três tópicos principais: tipos de cultivos e cultivos orgânicos e um pouco de legislação sobre esses cultivos, agricultura e efeito estufa e também agricultura de baixo carbono, que é um programa do governo federal para estimular a produção de alimentos com baixo impacto em termos de emissão de carbono. Vamos nessa? Muito bem. A primeira coisa que eu gostaria de discutir é que a gente categoriza os tipos de agricultura como sendo basicamente dois: uma agricultura convencional, que é a agricultura que vocês estudam aí na graduação para se formarem. A cadeira agroecologia é recente nos currículos de agronomia e engenharia agronômica, que em suma são o mesmo curso. Mas a agricultura convencional é hoje a agricultura que vem desde a Revolução Verde. Uma agricultura com técnicas, com mecanização muito elevada, com práticas muito bem acertadas, mas que empregam a mão de obra baixa e o uso de maquinário muito elevado. Normalmente é uma agricultura baseada em monoculturas e, apesar de ser chamada de convencional, é a agricultura mais recente que vem sendo trabalhada para produzir alimentos em uma grande quantidade, numa velocidade elevada, que seja capaz de resolver o problema da fome do mundo e tem previsões indicando o seu aumento, com o aumento também do crescimento da população mundial. Já o outro, o segundo tipo, seria a agricultura que a gente chama de alternativa, ou às vezes agricultura tradicional. É uma agricultura com técnicas e práticas que passam do avô para o pai, para o filho. É uma agricultura que tem valorização das tradições, já que passa dos mais velhos para os mais novos, uma preocupação com o social, uma mecanização ausente ou muito pouco desenvolvida e, portanto, a necessidade maior de mão de obra. Comumente não se usam monoculturas, se usam policultivos dentro desse tipo de agricultura, e se minimiza o uso de combustíveis fósseis. Agora, essa agricultura é chamada de alternativa, talvez seja um pouco injusto dos dias atuais, porque essa é a agricultura praticada desde o sempre. Na verdade, a alternativa deveria ser a Revolução Verde com as técnicas agrícolas modernas, mas, por padronização, essa é a agricultura atualmente chamada de alternativa. E o que ela seria, se não mais do que o resgate de práticas de cultivo de alimentos anteriores à Revolução Verde? Mas tudo bem, categorização de conceitos é uma coisa, não tem nenhum problema. Essa é uma agricultura alternativa, mas que é um resgate de como ela era antes da Revolução Verde. Bom, acontece que existe um monte de tipos de agriculturas alternativas. A gente pode citar aí a biodinâmica, a biológica, a orgânica e outras agriculturas mais, por sua importância na sua região de ocorrência. Apesar dessas agriculturas terem preceitos ligeiramente diferentes, todas trabalham com sustentabilidade do sistema e todas trabalham com técnicas preconizadas dentro de agroecologia. Se vocês pararem e lerem o nome de cada uma dessas, vocês vão perceber que possivelmente a mais famosa é a orgânica, que tem os seus próprios preceitos. E hoje a gente tem regras para cultivo orgânico no país. E aí, os cultivos orgânicos, eles são alicerçados em trabalho com a matéria orgânica, com as interações biológicas dominantes dentro do sistema, e por isso eles usam como base a compostagem. O resto das culturas que existem são utilizadas para produzir um composto biológico que é utilizado no lugar de compostos químicos que são produzidos pela indústria. E dentro da agricultura orgânica não são permitidos nenhum tipo de inseticida, nenhum produto tóxico e nenhum insumo que sirva também para auxiliar no crescimento das plantas, como os adubos sintéticos. E existe toda a legislação muito bem desenvolvida em cima da agricultura orgânica. É a Lei 10.831 de 2003, que explica o que é isso, qual é a finalidade, como que se certifica um produtor orgânico, como que se faz a comercialização de um produto orgânico e também traz possíveis punições para quem obtiver uma concessão para comercializar organicamente e não cumprir com as regras. Existe um decreto que regulamenta essa lei, esse decreto é de 2007, e dentro desse decreto existem diretrizes e informações
gerais sobre agricultura orgânica. Para vocês terem ideia, para que o produto receba a denominação de ser orgânico, vai depender bastante do que se cultivava antes. Vai depender se usava agrotóxicos ou não, o modo com que é cultivado, se o que existe no entorno, a situação ecológica daquela área, uma série de fatores vão afetar em você poder dizer ou não que seu sistema de cultivo é orgânico. E aí, se você não é orgânico e está passando por orgânico, existe um período de carência a partir da sua migração do sistema convencional para um sistema orgânico. E essa carência vai depender do tipo de cultivo. Por exemplo, seria de 12 meses de manejo orgânico numa produção vegetal de culturas que sejam anuais. Vamos imaginar que você tem um milho convencional, quer passar para um milho orgânico uma parte da sua propriedade. Então, você tem que usar o manejo orgânico por 12 meses e a partir daí, o próximo ciclo da cultura poderia ser considerado orgânico. Para cada cultura existe um tempo e suas justificativas para isso. Há alguns exemplos nesse slide. E aí, para animais, você tem outras exigências. Por exemplo, para aves de postura, você precisa de pelo menos 75 dias em sistema orgânico para que o próximo seja considerado orgânico. E aí, cada cultura animal tem as suas delimitações, a sua necessidade de tempo diferente. Bom, se o produtor vai vender um produto orgânico, ele pode fazer isso de três formas diferentes. Ele pode fazer a venda direta ao consumidor, ele fazer essa venda. Pode ter um sistema participativo de garantias, ou seja, você tem um conjunto, uma organização de produtores que, após ser certificado, fiscaliza a sua própria produção. Ou o produtor pode obter uma certificação auditada, tanto por órgãos privados como por órgãos públicos. Então a gente tem várias certificadoras privadas nacionais, mas a gente também tem, por exemplo, em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Agropecuária, que certifica produtores orgânicos, produções orgânicas. E, de modo geral, você tem uma série de passos para seguir para conseguir uma certificação auditada. Primeiro, ser ou estar em transição para o sistema orgânico de produção. Solicitar, fazer o seu orçamento ou somente sua solicitação, como por exemplo é o IMA de Minas Gerais, eles vão fazer uma análise do seu sistema de produção, te passar uma necessidade de documentos e ações para você ser convertido ou classificado como orgânico, e aí você tem uma visita técnica que vai revisar todos esses itens e pode obter o certificado de conformidade de orgânico e também de transação econômica como produtor orgânico. Obtidos tais certificados, você pode usar um desses selos. Tá? Então, aqui embaixo estão ilustrados selos que atestam que você tem um produto orgânico ou que esse produto é orgânico e eles têm uma pequena diferença. Se é por certificação por auditoria ou se é certificação por sistema participativo. Simplesmente essa diferença. E aí, a partir disso, você tem uma série de legislações e procedimentos para determinar como usar esse selo. Mas existe também uma cartilha com a aplicação, com a forma de uso que tem que ser dada aos selos de produtos orgânicos. E aí a gente encontra uma série de produtos orgânicos diferentes. Mas como bom mineiro, não poderia faltar uma galinha caipira ou uma cachaça também. Vários produtos orgânicos, vestuário, bebidas, comidas, processados como bolos, produtos farmacêuticos, podem utilizar esse selo dentro das regras. E aí, independente de ser orgânico ou não, como nós vimos na aula passada, a agricultura por ser orgânica não quer dizer que ela é isenta de impactos ambientais. Um produtor orgânico que produz seu próprio composto, ele pode não ter controle do material que ele usa e da composição química certa do seu produto orgânico que ele utiliza como fertilizante dentro da sua própria propriedade. E aí há uma chance, independente de ser convencional ou orgânico, de certos impactos ambientais serem causados. E dentre eles está aí um impacto muito importante, que é a produção de gases por efeito estufa. O IPCC aponta que as atividades agrícolas e atividades florestais são responsáveis por cerca de 24% da totalidade dos gases de efeito estufa do planeta. E isso é bastante coisa. E a FAO aponta como que é a distribuição desses gases de efeito estufa para as criações animais no planeta. Observando aqui para a América Latina, nós temos a participação mais importante de carne bovina e também de produção de aves. Depois, em terceiro lugar, o gado leiteiro e rebanho suíno, com a participação muito ínfima para pequenos ruminantes e também bubalinos na América do Sul. Percebam que essa distribuição de importância para a emissão de carbono para a atmosfera é diferente de acordo com a região do mundo. E, olhando cada uma daquelas culturas,
carne bovina, leite, pequenos ruminantes para leite e para carne, rubaminos para leite e para carne, rebanho suíno e frango para corte e galinhas para ovos, né? Então, esse gráfico aqui apresentado também pela FAO, ele ilustra os valores mínimos e máximos de emissão de carbono para a atmosfera, equivalente à quantidade de proteína produzida. E percebam que há um destaque aqui para bovinos de corte. Tá? Mas existe também uma grande variação dentro de bovinos de cortes, a maior dentre todas essas fontes de proteína. Tá? E nós temos as menores variações e menores contribuições para gases de efeito estufa aqui embaixo, em rebanho suíno, em rebanho de aves para corte e aves para produção de ovos. Uma coisa muito interessante que a FAO nos permite perceber é que, se forem utilizadas as práticas mais sustentáveis dos produtores de cada tipo de fonte de proteína dentro do sistema global inteiro, existe uma grande redução dos gases de efeito estufa produzidos. Por exemplo, observem aqui, o somatório da produção de gado para leite e para corte produz um volume grande de gases de efeito estufa. Mas se as práticas dos agricultores mais responsáveis fossem adotadas por todos os agricultores, isso representaria dos 4.637 milhões de toneladas de carbono equivalente à proteína produzida, um corte de 1.726 milhões de toneladas de carbono. A mesma coisa acontece com o rebanho suíno. Dos 819 totais milhões de toneladas de carbono, poderíamos cortar 195 milhões de toneladas de carbono. De um modo geral, a gente tem que as emissões do gases por efeito estufa em equivalentes de CO2 estão aumentando ao longo dos anos. E este gráfico ilustra o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. E preocupado com isso, os Estados Unidos têm várias ações específicas para cada tipo de fonte para emissão de carbono. Se uma fonte é o manejo do solo onde você cultiva, e essas emissões são importantes, então os Estados Unidos têm recomendações para ajustar os métodos de manejo de solo e, entre eles, fertilizar com a quantidade adequada às suas plantas dentre outras ações, também estimula que não seja feita irrigação do arroz, que é uma importante cultura na emissão de metano, por exemplo, com irrigação por inundação, mas sim arroz e sequeiro. Outro exemplo, se você tem problema com a emissão de carbono com a criação de animais, então um ajuste da comida, das práticas de alimentação e do conforto térmico poderia melhorar, ou melhor, reduzir as emissões de carbono. Então, se você tem pastagens melhores e tem mais conforto térmico para os seus animais, a emissão de metano vai reduzir. Por último aqui, só como exemplo, há várias ações colocadas pelo USDA, manejo dos dejetos dos seus animais. Então você pode controlar a emissão de metano manejando adequadamente esse dejeto e, por exemplo, manejando de uma forma que o curtimento dele ocorra no ambiente fechado e produza esse biogás, e que esse biogás seja utilizado. Assim como nos Estados Unidos, o Brasil também tem problema com a emissão de metano e carbono para a atmosfera. E esse aqui é o panorama geral até o ano de 2016 no Brasil. O mais importante aqui é notar que a gente teve um acréscimo no início dos anos 2003, uma redução. Infelizmente, esse gráfico não vai até os dias atuais, mas a gente teve um ligeiro incremento recente devido às queimadas recorrentes que nós tivemos sofrendo nos últimos anos. Bom, de qualquer forma, outra informação importante aqui é que, em verde, a gente tem a mudança de uso de terra, ou seja, redução das áreas nativas em troca de áreas produtivas. Tá? Então a gente tem um grande papel do verde aqui na proporção do carbono emitido para a atmosfera. E observem em amarelo aqui que a gente tem a agropecuária e em vermelho os energéticos. Tá? Em azul, resíduos, o manejo dos resíduos e processos industriais em cinza. Observando só a agropecuária, a gente tem uma participação do cultivo de arroz muito expressiva, que está em azul claro, e depois a fermentação entérica, ou seja, a produção de metano e de CO2 pelos ruminantes. Então, temos aí o arroz e a produção de bovinos, especialmente como nós vimos antes, para a produção de carne, como os principais emissores de gases de efeito estufa no Brasil. Bom, o governo brasileiro também responde a isso e lançou um programa de agricultura de baixo carbono. Tá? Segundo o governo brasileiro, essa seria uma nova visão de agricultura. E eu acredito nisso. É bastante importante estimular que práticas que sejam mais responsáveis ambientalmente sejam as principais práticas de produção de alimentos dentro de um país.
Então, incentivar técnicas que permitam o cultivo de animais e de plantas com menor emissão de carbono para a atmosfera é uma alternativa, sim. E o Brasil assinou o compromisso de reduzir essas emissões até o ano de 2020 em 36%. Além disso, essas práticas favorecem o agronegócio e melhoram a qualidade de vida de quem produz e de quem consome esses produtos. Existe uma cartilha do governo federal. Essa cartilha foi feita numa linguagem bastante simples e todos os produtores são capazes de entender o conteúdo dessa cartilha. E nessa cartilha se descreve as diferentes técnicas que são estimuladas para receber um apoio do governo federal em financiamento, com taxas de juro baixa, com um período para começar a pagar longo, muitas vezes, o que beneficia e estimula essas práticas. São elas práticas de plantio direto na palha, de recuperação de áreas degradadas ou pastagens degradadas, de integração lavoura, pecuária e floresta, ou variações desse tema, de plantio de florestas comerciais, fixação biológica de nitrogênio e tratamento de resíduos animais. Então, por exemplo, um sistema de plantio direto, entre os vários benefícios, ele reduz o consumo de energia fóssil e do uso de agrotóxicos, já que você não está utilizando máquinas para preparar o solo antes de plantar e você permite a sobrevivência mais diversificada de uma fauna edáfica que está contida dentro do solo, de mais matéria orgânica no solo, mais conteúdo e umidade do solo e, eventualmente, mais relações benéficas que ajudem a controlar as pragas. Então, isso inibe o consumo de agrotóxicos e inibe o consumo de combustíveis fósseis, ambos reduzindo a emissão de carbono para a atmosfera. Um outro exemplo, integração lavoura, pecuária e floresta. Dentro da integração lavoura, pecuária e floresta, se você tem a floresta, então você tem uma cultura que particularmente é bastante importante para retirar carbono da atmosfera. Um terceiro exemplo, recuperação de áreas de pastagens degradadas. Se você recupera uma pastagem degradada, ao invés de abrir uma nova área, você mantém funcionando uma área nativa que está retirando carbono da atmosfera. Mais as florestas plantadas, então elas conseguem retirar muito carbono da atmosfera, e a fixação biológica de nitrogênio. Se você cultiva com plantas que têm essa habilidade, ou seja, as leguminosas, você reduz a pressão sobre as indústrias que produzem os insumos fertilizantes. Então você tem mais nitrogênio disponível nos seus solos e reduz a necessidade de aporte externo desse recurso dentro da sua propriedade. Por último, o tratamento de dejetos animais. Então, se você os trata de forma adequada, você consegue captar praticamente todo o metano que é emitido e transforma em combustível. Então, o produtor, além de ter menos necessidade de combustível para a execução de tarefas dentro da sua propriedade, ele tem uma emissão menor de metano para a atmosfera. Bom, e será que é importante se preocupar com isso? Claro que é. E aí eu vou citar um caso cuja publicação vai estar dentro do campus virtual, tá? Para vocês acessarem, mas é um caso em que a Dinamarca analisou etapa por etapa de um processo de produção de soja orgânica na China para ser levada até a Dinamarca. Então, observe aqui que eu tenho um eixo aqui embaixo, que é um eixo que contabiliza o potencial de aquecimento global medido por quilograma de dióxido de carbono equivalente por tonelada de soja por ano. Tá? Então, eu tenho aqui uma escala que está indo até cerca de 430 kg de CO2 equivalentes por ano por tonelada de soja produzido. E percebam, é difícil as pessoas fazerem essa pergunta, mas isso significa dizer que para uma tonelada de soja produzida na China, orgânica, você tem a produção de mais 430 kg de dióxido de carbono emitidos para a atmosfera. Ou seja, você tem 1 para meio. Para 1 quilo de soja, meio quilo de carbono foi para a atmosfera. É muita coisa. E a Dinamarca, preocupada com a sua visão internacional, analisou isso cautelosamente. E o que foi obtido nessa análise? 13 quilogramas de CO2 são emitidos para a atmosfera com os insumos que são utilizados para se obter uma tonelada de soja orgânica na China. E mais, 151 são emitidos no somatório da produção da cultura e da movimentação de terra dentro da produção dessa cultura, tá? Que são 35% desse valor total. Durante o processamento dessa soja, mais 48 kg de CO2 é emitido para a atmosfera e é 11% desse total. E durante o transporte da China para a Dinamarca, a gente tem mais 187 para o transporte por embarcação, 16
por caminhões e 15 por estrada férrea. Então é muito carbono emitido para a atmosfera para 1 quilograma de soja ou 1 tonelada, como queiram. Além disso, esse estudo na Dinamarca também apresentou uma comparação de como seriam esses valores caso a soja não fosse orgânica. Está aqui em vermelho, tá? Então eu tenho um gráfico com múltiplos eixos, são 5 eixos. O primeiro eixo aqui é o uso de terra, o segundo, o uso de energia não renovável, o terceiro, aquecimento global, o potencial de quilograma emitido para a atmosfera por tonelada de soja produzida. O quarto é a acidificação dos solos e o quinto e último, eutrofização dos corpos d'água. Se é soja convencional, está em linha vermelha ilustrando os valores. Então eu tenho 0,32 hectares para a produção de 1 tonelada de soja, 1.710 megajoules de energia não renovável utilizado, 263 quilogramas de carbono equivalente por tonelada de soja, 4,5 quilogramas de enxofre equivalente a toneladas de sojas acidificando o solo e 13 quilogramas equivalentes de nitritos auxiliando na eutrofização por tonelada de soja. Se eu fizer isso de forma orgânica, em um único ponto naquela região em que se perde para o convencional é no tamanho da área utilizada, que aumenta um pouco, nem é muito que se aumenta, e reduz para menos da metade energia não renovável consumida, o potencial de aquecimento global vai para cerca de 3/4, ou talvez 2/3, a acidificação cai para quase metade e o potencial de eutrofização para menos da metade. Isso considerando que tudo isso é produzido na China. Dessa forma, a Dinamarca pode tomar uma decisão de comprar uma soja até mais cara, como por exemplo no Brasil, uma soja orgânica no Brasil, e ter um transporte que reduza a quantidade de carbono emitido para a atmosfera. Se a soja do Brasil orgânica é mais cara, eu não tenho certeza absoluta hoje, nos dias de hoje. Mas a visão internacional de se pagar, e para o país, pagando mais por uma soja mais cara e que libere menos carbono para a atmosfera, pode facilitar várias outras negociações internacionais que beneficiam muito mais um país do que pagar mais caro um pouco pela soja. Então os países têm se preocupado com isso. É muito importante se preocupar com isso. Bom, dito isso, eu chamo vocês para a ação mais uma vez. Eu deixei o site de uma entidade que faz uma atualização permanente do que está acontecendo no programa ABC do governo federal. Se chama Observatório ABC. Isso está lá no campus virtual. Visitem e deem uma olhada como que estão andando as coisas. Mas eu deixei também para vocês um vídeo que discute um sistema biodinâmico de produção de cafés. Então vocês vão ver que ser alternativo não significa ganhar menos recursos financeiros, mas significa ter uma qualidade de vida muitas vezes melhor e algumas vezes conseguir se utilizar disso e conseguir uma lucratividade nos seus produtos muitas vezes maior. Deixei também o link para a cartilha do programa ABC para vocês poderem ler e verem vocês mesmos como que funcionam isso. E deixei o link para o livro que foi citado nesse estudo dinamarquês, tá? Que ilustra esse caso de importação de soja, orgânica ou não, pelo governo da Dinamarca e que descreve mais vantagens que o governo espera de se importar uma soja até mesmo mais cara, mas que seja menos emissora de carbono para a atmosfera. Bom, então dito isso tudo, eu agradeço por terem assistido a aula e aguardo vocês na próxima. Até lá!